Esse é um tema bem interessante, né, que vamos estudar, e ele vai falar que a pessoa deve permanecer na vocação em que foi chamado, né? No versículo 20, nós vamos dar um foco nele, que vai falar sobre essa ideia. E aí nós vamos entender como é realmente essa vocação, né? O que significa isso, permanecer na vocação em que foi chamado. Quer dizer que quando Deus nos chama, nós não precisamos mudar nada em nossa vida, nós continuamos do mesmo jeito que estávamos, nas profissões, nos relacionamentos em que estávamos antes de conhecer o Jesus, ou será que muda alguma coisa? E aí nós vamos entender melhor o que significa isso, né? Permanecer na vocação em que foi chamado. Isso está no versículo 20, né? Quando ele diz, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. O que realmente significa isso? É o que vamos aprender nessa noite, certo? O versículo 10 diz o seguinte, ora, aos casados ordeno eu, ou melhor, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então, nesse contexto, né? Você ouviu o Evangelho, se converteu, né? E agora? Você e o marido eram incrédulos. A mulher se converteu. E ela tem que se separar do marido agora? Porque se converteu? Não é assim que funciona, né? Permanecer na vocação em que foi chamado. O casamento é pecado? Não. Então, mesmo que você casou, era incrédulo, isso não significa que agora que você se converteu, eu estava casada com incrédulo, é pecado, e agora eu sou crente, eu tenho que largar o marido, né? Ou o marido largar a mulher, que agora o marido se converteu e a mulher ainda é incrédula. Então, não é assim que funciona, certo? Eu já vou dar um resumo, né? Para que a gente possa abrir a mente já e ir compreendendo. Como é que funciona? Você foi chamado para o Evangelho, ouviu o Evangelho, entendeu, entregou sua vida a Cristo, se converteu. O que é que tem que mudar na sua vida? É aquilo que Deus diz que tem que ser mudado. Tá? Aquilo que Deus não disse para mudar, você não precisa mudar. Então Deus não diz, quem se converte, se é casado, largue o cônjuge. Não tem isso escrito, certo? Então se isso não é um mandamento, se Deus não manda você fazer isso, então você não precisa fazer. Irmão, mas e aí como é? Agora, às vezes as mulheres sofrem mais com isso, né? Eu me converti, meu marido é descrente, e eu vou ter que aguentar aquele indivíduo pro resto da vida. Vai ter que aguentar o resto da vida, certo? Porque você escolheu ele, tá bom? Então você vai permanecer na vocação em que foi chamado. Essa vocação do casamento não é algo que Deus proíbe. Deus não proíbe o casamento. Então você não vai se separar porque agora se converteu e tem que largar, não pode ficar mais casada com incrédulo. Tem que compreender isso. Tem coisas que nós precisamos largar. Depois da conversão nós temos que largar, né? Aquilo que Deus manda largar, aquilo que Deus diz que não é digno para um filho de Deus. Então aquilo eu tenho que deixar. Mas aquilo que Deus não diz que é indigno para um filho de Deus, eu não preciso largar. Eu tenho que permanecer na vocação em que foi chamado. Ou seja, eu não posso permanecer no pecado, na vida de pecado que eu levava antes. Aí eu tenho que largar, né? Mas a questão do casamento, até do trabalho em que eu estou, eu preciso permanecer no trabalho em que estou, entre aspas, depende do trabalho também, né? Já pensou se o crente ele trabalha em um bar, vendendo cachaça, bebida, né? Alcoólica e tal? Eu devo permanecer naquela vocação? Sim ou não? Não, porque não agrada a Deus, né? Não tem criança, eu posso dizer, né? Se você trabalhava, por exemplo, administrando um prostíbulo, que a gente conhecia por outro nome no passado, né? Eu vou maneirar, né? Você vai permanecer lá nesse trabalho? Não, porque você agora foi chamado para uma nova vida. Então você não pode permanecer naquela vocação. Então tem coisas que nós não precisamos largar quando somos convertidos a Cristo e tem coisas que nós somos obrigados a largar. Então quando diz lá no versículo 20, permanecer na vocação em que foi chamado, desde que essa vocação não seja contrária à vontade de Deus. Então eu permaneço nela.
Versículo 11 diz, ó, se porém ela vier a separar-se, ou seja, a mulher se converteu e agora? Ah, não, se separou do marido porque ela não tinha entendido isso ainda, se separou. Ela não tinha entendido, ela achava que quando se convertesse tinha que largar o marido incrédulo. Se ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Isso já no caso do marido que se converteu, né? Então, deu para entender essa parte do casamento? Você era incrédulo juntamente com seu cônjuge. Se converteu, permaneça com ele, tá? Com esse cônjuge. Você não vai se separar. E se você, por acaso, tivesse separado porque não sabia e agora veio entender, o que é que você tem que fazer? Se reconciliar com seu marido. Tá? Primeiro que você nem pode se casar de novo, né? Você se converteu, o marido é incrédulo, vou largar, vou casar com um crente. Não pode. Certo? E aí tem que se reconciliar com o marido. Irmão, e me diga uma coisa. Vou fazer uma pergunta complicada, né? Agora. A mulher se converteu, não sabia disso, deixou o marido incrédulo e arrumou um marido crente. E está 10 anos casado com esse crente. E agora ela entendeu que não devia ter largado o marido incrédulo. O que fazer? Vai largar agora o marido crente e voltar para o incrédulo? Complicado, né? Mas não vai mais largar, porque agora está sem jeito, né? Porque ela já contraiu novas núpcias, já tem um novo marido. Então, felizmente, agora ela se arrepender do pecado que cometeu por ter largado o marido, mesmo incrédulo. E não tem mais, agora eu vou largar esse marido, vou voltar para o outro. Aí é uma complicação muito grande, certo? Então é quando ainda dá tempo, volta para o outro marido, certo? Versículo 12 diz, aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Tá reforçando essa ideia, né? O homem se converteu, a mulher é incrédula, mas ela não quer se separar, ela quer continuar com ele. Então, não abandone a mulher, não, continue com ela. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. É só um reforço do que nós já explicamos do versículo 10. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Certo? Isso não quer dizer que os filhos nascem crente, não, viu? Filho de crente não nasce crente. Tem alguns crentes que se enganam. Não, meu filho nasceu na igreja, eu já era crente quando ele nasceu, então ele vai para o céu também. Se ele não se converter, ele não vai. Certo? Aquele ditado que dizia, filho de peixinho, peixinho é, né? Mas filho de crente, crente não é, viu? Certo? Ele precisa entender o evangelho também, o filho, e se converter, para que ele seja crente. Então, essa questão dos santos é porque os pais, né, vão ensinar, lógico, o evangelho, vão testemunhar, e assim a tendência é que eles se convertam pelo testemunho dos pais. Certo? Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Então tem uma observação. Quando é que uma pessoa se converte e pode haver a separação do casal? Quando esse posicionamento de se separar parte do incrédulo. Entenderam ou não? Vou contar de novo, né? Para ficar mais claro. Homem e mulher, incrédulos. A mulher se converteu, certo? O marido é incrédulo, o marido diz, eu não quero mais essa mulher, que agora ela é crente, negócio chato, Bíblia debaixo do braço, para a igreja todo final de semana, não quero ela mais não, eu vou sair de casa. O que é que a mulher vai fazer? Tchau. Né? Pode fazer nada, a mulher não vai obrigar o marido a ficar em casa. Então ele diz, ok, se aparte. Mas, se o descrente quiser apartar-se, paciência, né? Fazer o quê? Que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Então, se aplica a qualquer um dos casos, seja o homem que se converteu, ou seja, a mulher. Se o cônjuge,
quer se separar, problema dele, e quer ir embora, certo? O crente deve ficar em paz. Eu me converti a Cristo, eu quero servir a Deus. Você não vai negar a sua fé por causa do marido. A irmã, eu me converti. Ao marido, não, você vai ter que negar a sua fé para ver comigo. Meu patrão pode fazer sua mala, né? Eu não vou negar minha fé por sua causa. Certo? Porque se o marido não quer viver com você, que agora é crente, ele que vai embora, né? Então você não é obrigada a se submeter ao marido nesse sentido, de negar a sua fé, certo? A mulher crente, ela tem que ser submissa ao marido descrente? Sim ou não? Sim. A submissão, quando Deus fala lá em Efésios capítulo 5, que a mulher tem que ser submissa ao marido, isso não está falando só da família totalmente cristã. O marido e mulher crentes não, certo? Se o marido é incrédulo e a mulher é crente, a mulher tem que ser submissa ao marido também, certo? Tem que ser submissa ao marido. Agora, negar a sua fé por causa do marido, aí basta, né? Aí não. Porque você não pode negar a sua fé, certo? Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ou seja, se o incrédulo quer se apartar, então se aparte. Você não sabe se vai conseguir salvar ele. Que na verdade, não é o ser humano que salva o outro, né? Nós podemos mostrar o caminho da salvação para o cônjuge, o marido crente, mostrar o caminho da salvação para a mulher descrente. Já a mulher descrente, como é que ela mostra o caminho da salvação para o marido? A mulher crente mostra o caminho da salvação para o marido descrente. Como é que ela mostra? Pelo testemunho. Que a mulher crente não inventa de pregar para o marido descrente, não. Porque não é essa ferramenta que Deus ensina, que a mulher tem que usar para converter o marido. Não é pregando para ele, é dando um testemunho, vivendo a vida cristã que agrada a Deus. Aí o marido vai ser tocado pelo testemunho da mulher crente e pode ser levado à salvação. Mas não invente de pregar para o seu marido incrédulo, não, que vai ser pior. Eu conheço casos que a mulher às vezes diz assim: irmão, ore pelo meu marido, né? Tanto que a gente fala para ele e ele não se converte. É lógico, irmã, você está usando a ferramenta errada. Eu já tive que dizer isso para alguma irmã, né? Você está usando a ferramenta errada. Deus não disse que você tem que falar do evangelho para ele. Deus disse que você tem que viver. Você tem que dar um bom testemunho. Então não é falando para ele. E sabe o que é pior? Quando às vezes ela dizia assim, aconteceu isso e isso com meu marido, e eu disse para ele: tá vendo? Você não quer servir a Deus? Diga, irmã, é pior ainda. Você está construindo um muro entre o seu marido e o evangelho. Não faça isso. Você quer ver um homem ficar decepcionado? Joga uma cor na cara dele. Que ele fez algo de errado. Você tá vendo? Eu lhe disse. É mesmo que você dá uma facada nele, né? Não faça isso, porque vai ser pior. Você pensa que vai estar ajeitando o marido, mas não vai, porque ele não aceita isso, certo? É a tendência masculina, né? Não aceitar que a mulher fique apontando o dedo na cara dele e dizer que ele está errado, mas ela avisou. Vai ser pior. Imagine com relação ao evangelho, né? O marido faz alguma coisa, dá errado, a mulher, tá vendo? Você não quer servir a Deus? Bem que eu lhe disse que fosse para a igreja. Aí acha que vai converter o marido dessa forma. Não vai. Porque não é assim que Deus ensina que a mulher vai ganhar um marido para Deus. A mulher ganha um marido para Deus dando o bom testemunho, pelo bom procedimento dela. Versículo 17 diz: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Qual foi a raça ou o povo que Deus disse que tinha que fazer a circuncisão? Você sabe o que é circuncisão? É o que nós conhecemos hoje como cirurgia de fimose. Deus escolheu um povo e disse assim: olha, todo homem, ao 8º dia de nascido, tem que ser circuncidado. Tem que passar pela cirurgia de fimose, com 8 dias de nascido. Que povo era esse? Os judeus. Então, foi alguém chamado sendo judeu, ou seja, estando circunciso, certo? Não desfaça a circuncisão. Então, se o judeu ouve o evangelho e se converte a Cristo, ele não tem que ir lá e desfazer a cirurgia de fimose, não.
Ele continua sendo circunciso, isso não tem nenhum problema, certo? Foi alguém chamado estando incircunciso, ou seja, não era judeu, não se faça circuncidar. Você não tem que fazer a circuncisão pelo fato de você não era circuncidado, conhecer o evangelho, agora eu tenho que fazer a circuncisão, porque o povo de Deus é circuncidado. Não precisa, certo? Porque o que vai te fazer ser filho de Deus ou não é a fé, né? E o que vai demonstrar se você é filho de Deus ou não? Não é a circuncisão ou a falta dela, é a obediência a Deus. É o que vai provar que você é um filho de Deus. A circuncisão em si, não é nada. E a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então, se você creu no Senhor Jesus Cristo, está guardando as ordenanças, os mandamentos dele, tá bom demais. Não preciso fazer circuncisão ou desfazer circuncisão ou algo exterior, certo? No meu corpo. Vou fazer uma pergunta. A pessoa, na incredulidade, ela fez uma tatuagem. Deus aprova a tatuagem, segundo as Escrituras, sim ou não? O que vocês acham? O crente deve fazer tatuagem ou não? Não. Mas a pessoa, quando era incrédulo, fez várias tatuagens, né? Marcou o braço todinho, o pescoço. Tem uns que tatuam assim o pescoço, né? Com o rosto. Eu já vi, né? E aí, quando se converte, tem que desfazer aquilo tudo? O que vocês acham? Não. Irmão, mas é muito feio, um crente todo cheio de tatuagem. Sim, meu amigo, mas ele fez aquilo na incredulidade. Certo? E ali é um fator externo. Não tem nenhum problema. Que às vezes tem gente que se escandaliza. Eu estou falando sobre isso já, porque pode ser que algum dia se converta alguém aqui que fez tatuagem, quando era incrédulo, chegar aqui e algum irmão se escandalizar com isso. Pastor, não pode. O crente ali cheio de tatuagem. Não tem problema, irmãos. Se ele fez isso na sua incredulidade, não tem nenhum problema. Ele não conhecia a Deus. E aí nós vamos rejeitar o irmão porque ele tem tatuagem? Não. Certo? Agora, se depois de crente ele começa a fazer tatuagem, aí algo está errado, né? Ou ele não conheceu ainda a Bíblia nesse sentido, né? Ou ele está rebelde, ou na verdade ele não se converteu. Uma dessas três coisas, certo? E aí a gente tem que chegar, meu irmão, rapaz, não é legal não o que você está fazendo. Lembra que nós estudamos de manhã? Sobre a exortação? Chamar para a Bíblia. Irmão, a Bíblia fala que isso não é bom. O crente não deve fazer isso. Quer saber negócio de Bíblia? Então, não é crente. Como é que você é crente e não quer ouvir a voz do seu pai? Certo? Agora, irmão, rapaz, me perdoe, eu não sabia, ó. E agora? Agora está sem jeito. Fixou tatuagem em paz, né? E vida que segue, não faça outra. Certo? É assim que a gente deve orientar, se caso acontecer alguma situação assim. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Então temos que servir a Deus em qualquer instância, né? Se era escravo, se era livre, o foco é obedecer, como nós vimos, guardar as ordenanças de Deus, como diz aqui no versículo 19. Certo? Então, o que importa não é se é circunciso, se não é, se tem tatuagem, se não tem, né? Se é escravo, se é livre, é se obedece a Deus. Tá bom? E observe o que eu comentei, né? Essas coisas externas que foram feitas na incredulidade não podem ser um tropeço para a pessoa se chegar para o Evangelho. A pessoa diz, não posso aceitar Jesus não, porque eu estou cheio de tatuagem, de pince, de brinco. Tem uns que botam uns brincos, fica um buraco na orelha desse tamanho, né? Eu não posso, porque eu era roqueiro e tal. Não posso chegar para Cristo, não. Pode. Você não fez tudo isso na incredulidade? Se converte a Deus e guarda as ordenanças do Senhor. Certo? Depois de crente, depois de convertido, aí é que a gente começa a guardar as ordenanças. Tem muita gente que erra no processo, né, de salvação. Pensa que assim, eu tenho que largar tudo primeiro, abandonar todos os meus pecados para me converter. Essa não é a ordem. A ordem é o contrário. Você entende o Evangelho, entende que é um pecador, que está cheio de problema mesmo, você se converte a Cristo, pede perdão pelos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo. Aí começou o processo de transformação.
que é Deus quem vai te ajudar a ser transformado. Você sozinho não vai conseguir ser transformado, porque nós não temos o poder de nos transformar. E aí por que nós acabamos, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós conseguimos ser transformados? Por quê? Será que a gente tem base bíblica para responder essa pergunta, não? Sim ou não? Qual é? Peguei vocês, né? Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito na promessa. Então tá aí. Por que você tem que entregar sua vida a Cristo primeiro, para que assim você seja transformado? Porque você, quando crê, você tem uma grande ajuda. O Espírito Santo vai para dentro de você. Literalmente, ele vai habitar dentro de você. Você é selado com o Espírito Santo. Então você não está mais sozinho para vencer essa velha natureza. Você tem agora o Espírito Santo dentro de você. E observa o que é que diz Gálatas 5, a partir do verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito com letra maiúscula, inicial maiúscula, referência ao Espírito Santo. Então, você está sozinho. Você tem o Espírito? Você não creu em Jesus. Tem o Espírito Santo? Não. Então está ali só a carne fazendo a festa com você, né? Fazendo a festa, a carne. Mas você creu em Cristo, agora você tem o Espírito Santo. E existe uma luta, né? Militar, é lutar. Então existe uma luta da carne, a sua velha natureza, com o Espírito Santo que está dentro de você. Você não está mais sozinho nessa luta. Tem o Espírito Santo. E o Espírito também milita, né, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o Espírito Santo vai lutando contra a velha natureza, que é a carne, para que não seja feito segundo a carne. Que os nossos atos não sejam feitos segundo a carne. Então por isso que o processo é esse. Você entende que é um miserável pecador perdido, entrega a sua vida a Cristo e passa a ser um miserável pecador redimido. Agora com o Espírito Santo dentro de você, que vai te ajudar a vencer a carne. E aí largando essas velhas práticas. Então, não espere mudar primeiro para se converter. Se converta para que haja mudança. Porque você vai ter o Espírito Santo lhe ajudando a mudar. Muito bem. Versículo 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Então, eu costumo usar uma expressão para que você entenda melhor. Você tem que se valorizar como crente. Não é que você vai se exaltar e dizer que é melhor do que os outros, mas você não pode estar sendo escravizado pelo ser humano, porque você foi comprado por um alto preço. Por preço fostes comprado. Que preço? Sangue. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado na cruz do Calvário. Então você foi comprado por um alto preço. Então não vos torneis escravos de homens. Em outras palavras, esse texto quer dizer o quê? Se valorize, se dê valor. Você é um ser celestial agora. Você entregou sua vida a Cristo, foi comprado por um alto preço, então você não pode ser escravizado pelos homens. Você não pode viver na escravidão do pecado. Você tem que se libertar disso. E aí, como é que nós vamos nos libertar? Buscando a força em Deus, que nos deu do seu Santo Espírito, e fortalecendo o Espírito, nós vamos conseguir vencer as concupiscências da carne. Irmãos, nós vamos conseguir viver nesse mundo 100% sem pecado, sim ou não? Não, é impossível. Isto é impossível. Se alguém diz para você um dia, você entrega a sua vida a Cristo, você vai parar de pecar, essa pessoa mentiu para você. Certo? Mentiu. Porque quando você entrega a vida a Cristo, aí começa a luta, né? Porque agora você tem a nova natureza e você começa a... isso aqui eu não posso fazer porque Deus não se agrada disso. Aquele que me salvou das trevas não quer que eu faça isso. E começa a luta. E a velha natureza, não, você pode, não tem problema não. Tem crente que faz também isso e tal, e fica aquele... Né?
Existe essa luta. Se não houvesse mais pecado na nossa vida, Gálatas capítulo 5, versículo 17 que nós lemos, não teria aquela luta, teria? A carne militando contra o Espírito. Por que tem essa luta? Porque nós ainda pecamos. Se nós ainda pecamos, precisa dessa luta, para que assim o Espírito vença a carne. Certo? Deixa eu só desligar aqui o negócio. E eu tenho problema de concentração. Se tiver muito barulho, eu não consigo me concentrar. Então, você... Perdi. Onde é que eu estava? Não estou dizendo? Eu tenho que estar totalmente concentrado, senão eu perco, né? Então, você não pode ser escravo, né, do pecado. Era isso que eu estava falando, mais ou menos? Por aí, né? Então, você não pode ser escravo do pecado. Você foi comprado por esse alto preço. Então, você não pode ser escravizado pelos homens. Você tem que se libertar. Se não houvesse mais o pecado, que era isso que eu estava falando, né? Que nós continuamos sendo pecadores. Se não houvesse mais pecado na nossa vida, mesmo depois de convertido, não teria aquela luta do espírito contra a carne. Se tem aquela luta, é porque nós ainda somos pecadores. Todos somos pecadores. Mas nós temos que lutar cada dia do lado do Espírito Santo contra a carne para ir abandonando o máximo de pecados que nós conseguirmos abandonar, para que Deus se agrade disso. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Né? Ele conclui essa parte falando sobre isso. Você tem que permanecer naquilo em que foi chamado, né? Desde que aquilo em que foi chamado não seja contrário à vontade de Deus. Se você estava aquilo que estava na sua vida enquanto incrédulo, que não é contra a palavra de Deus, você pode permanecer naquilo tranquilamente. E aí nós citamos vários exemplos, né? O do casamento, citamos o exemplo da tatuagem, não foi? De algum trabalho que você está, se não é contra a vontade de Deus, você pode permanecer naquilo tranquilamente. Você não precisa fazer assim, uma mudança radical na sua vida, mudar tudo. Depende, você tem que analisar diante da palavra de Deus aquilo que precisa ser mudado e aquilo que não precisa ser mudado, certo? Porque às vezes isso se torna uma barreira, né? As pessoas às vezes exigem tanto dos incrédulos para se converter que alguns nem se convertem. Ele não posso, não consigo fazer isso. Mas observe primeiro o que é que você tem que mudar e o que é que não tem que mudar. Tem coisas que não precisam. E eu posso até adiantar um detalhe. A grande maioria das coisas que você faz não precisam ser mudadas. Sabia disso? São as pequenas coisas, são detalhes. É um emprego que não agrada a Deus, né? É um tipo de comportamento que não agrada a Deus. A maioria das coisas, irmãos, não muda. A não ser que a gente viva uma vida totalmente pervertida. Totalmente. Mas se não for, são pequenas mudanças, adaptações na nossa vida. E dependendo de como é a sua vida, não vai mudar nada. Dependendo de como é. Não vai mudar nada. Na questão das vocações, entende? Vai mudar o nosso modo de pensar, de agir. Os planos para o futuro mudam. Quem foi que já mudou os planos para o futuro depois de se converteu? Alguém passou por essa experiência? É interessante. Às vezes a gente tinha planos. No futuro eu quero fazer isso, aquilo e tal. Aí quando se converteu, eu quero lá amarrar aquilo. Isso é coisa do mundo. Meus planos agora são outros, né? São celestiais. E aí são planos muito melhores. Porque são planos que você tem certeza que vai viver e não vai acabar nunca. Diferente dos planos terrenos que você faz, e tem que fazer mesmo, né? Se planejar para o futuro. Mas você faz, mas você fica assim, sei nem se vai acontecer, né? Sei nem se eu chego lá. Sei nem se eu vou estar vivo. Então é um plano que você faz, mas um plano assim meio que sem esperança. Já o plano para a eternidade, quando você se converte, é diferente, porque é um plano com plena esperança, que você tem certeza que vai acontecer. Então é maravilhoso, né? Fantástico. E então a gente muda para melhor, né? Nossos planos, nossos pensamentos, os nossos interesses na vida, aqueles diagnósticos, né, que nós fazemos das coisas do dia a dia, muda, como a nossa percepção de mundo também muda, né? Como você reage diante das situações da vida também muda. Então você percebe que a maior mudança que há na pessoa que se converte é interior. É interior. Não é exterior. A maior mudança vem de dentro, né? Porque vem dali
o Espírito Santo, e aí você começa a ver a vida de outra forma. Mas a maioria das coisas externas que nós fazemos continua a mesma coisa, certo? A minha conversão, por exemplo, eu continuei no mesmo trabalho que eu fazia, certo? As amizades, continuei com quase todas, porque aquelas que só queria bagunça e tudo, essas aí eu tive que me isolar, né? Lógico que eu não ia viver naquela bagunça, mas quase todas as amizades que eu tinha, permaneci com elas sem nenhum problema, certo? Né? Mudaram alguns lugares que eu frequentava, que eu não podia mais ir, lógico, um crente indo com forró, pensou? Né? Eu tenho cara de forrozeiro? Não, né? Não tem não, né? Não sei, né? Mas eu ia para os forró, né? Mas depois da minha conversão, eu tenho que parar. Um crente não pode estar frequentando uma festa de forró para ir dançar. Ó. Não pode, certo? Porque isso não agrada a Deus. Então, permaneça na vocação que foi chamado. Eu era forrozeiro, eu vou continuar sendo forrozeiro? Não, é lógico. Isso aí vai vir uma consciência já espiritual sua que você não deve fazer aquilo, porque aquele ambiente não agrada a Deus. Então, você tem que pedir a Deus sabedoria e saber o que você permanece e o que você não deve permanecer, certo? O que esse texto, irmãos, esse estudo de hoje vem trazendo? Qual a ideia, né, desse estudo? Qual o propósito desse estudo? É ensinar para os irmãos que vocês podem tranquilizar o incrédulo com relação à conversão. Que tem gente que foge do evangelho porque acha que é um bicho de 7 cabeças. Entregar a vida a Jesus vai mudar tudo na minha vida. Não muda quase nada. A maior mudança é interna. Essa sim vai haver. Porque você está com novos seres habitando dentro de você. É o Espírito Santo, o Pai e o Filho. A Trindade está lá. Então, a mudança interior vai acontecer. Mas a externa, basicamente, não muda muita coisa. Certo? Dependendo da vida que você leva. Então, para os crentes, eles vão conseguir confortar os incrédulos. E para quem é incrédulo, que não se converteu ainda, você já pode sair daqui tranquilizado. Que você, entendendo a sua situação diante de Deus, você pode entregar a sua vida a Ele e vai ser tudo tranquilo, porque o Espírito Santo que vai habitar dentro de você vai te ajudar nesse processo. Você não vai estar sozinho. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te orientar. Quanto mais você estudar a Bíblia, mais ele vai te orientar. A adaptação, podemos dizer assim, vai ser mais rápida. E você vai estar com o espírito fortalecido, alimentado, e essa mudança vai ser mais rápida, essa adaptação, né, a essa nova vida com Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos, e depois vamos para o louvor. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Pedimos, Senhor Deus, a cada dia sabedoria para engrandecer o Senhor, para estar cada dia, Pai, andando contigo, porque o Senhor é digno, Pai, de toda honra e toda glória para todos sempre. Precisamos do Senhor a cada dia para nos orientar e nos ajudar a viver nesse mundo da forma que te agrada, não da forma que o mundo quer, mas da forma que o Senhor quer que nós vivamos. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pelo tempo de louvor que segue, que o Teu nome possa ser exaltado. E oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.